Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é quarta, Teorias da Conspiração. Olá! O Demiurgo é uma figura fascinante que atravessa a filosofia, mitologia e teologia, aparecendo em diversas tradições, com interpretações que variam de um artesão divino, benevolente, a um criador imperfeito ou até maligno. A palavra demiurgo vem do grego demiurgos, que significa artesão ou trabalhador para o povo, derivada de demos, povo, e ergon, trabalho. Originalmente, na Grécia Antiga, o termo era usado para designar um magistrado ou artesão, mas ganhou conotações filosóficas e mitológicas com o tempo. Sua primeira aparição significativa no pensamento ocidental ocorre no diálogo Timeu de Platão, escrito por volta de 360 a.C. Para Platão, o demiurgo é um ser divino, um artesão cósmico, que organiza a matéria caótica pré-existente, com base nas formas perfeitas do mundo das ideias. Ele não cria o universo do nada, como Deus cristão, mas molda a realidade, dando ordem ao caos. Platão descreve o demiurgo como benevolente, desejando que o universo seja o mais perfeito possível, mas limitado pela imperfeição da matéria com a qual trabalha. Ele é a causa da alma do mundo, delegando aos deuses inferiores a criação dos seres mortais. Essa visão platônica estabelece o demiurgo como uma força ordenadora, não onipotente, mas guiada por um propósito de harmonia. No gnosticismo, que surge entre os séculos I e II d.C., o demiurgo assume um papel bem mais sombrio, especialmente em tradições como o setianismo e o valentinismo. Para os gnósticos, há uma distinção radical entre o Deus Supremo, incognoscível e espiritual, e o demiurgo, criador do mundo material. Textos gnósticos, como o Apócrifo de João e da Origem do Mundo, encontrados na Biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, retratam o demiurgo como Yaldabaoth, um nome que significa filho do caos. Outros nomes incluem Sakla, tolo em aramaico, Samael, Deus cego ou anjo da morte em hebraico, e Nebruel. Yaldabaoth é descrito como um ser arrogante, ignorante de sua origem divina, que acredita ser o único Deus, proclamando: "Eu sou o Pai, e acima de mim não há nenhum outro", inspirado em Isaías 45:5. Ele é frequentemente associado a Javé, o Deus do Antigo Testamento, em contraste com o Deus espiritual do Novo Testamento. Segundo algumas seitas gnósticas, como a de Marcião. Para os gnósticos, o mundo material é uma prisão para a alma, criada por Yaldabaoth, para aprisionar centelhas divinas do pleroma, a plenitude espiritual. Essa criação é vista como falha ou até intencionalmente maligna, explicando o sofrimento e a imperfeição do mundo físico. A aparência do demiurgo no gnosticismo é particularmente intrigante e simbólica. Nos textos gnósticos, ele é descrito como uma figura híbrida e monstruosa, frequentemente com corpo de serpente e cabeça de leão, uma imagem que remete a representações mitológicas antigas, como o deus Fanes, dos mitos órficos, ou Aion no mitraísmo. Essa iconografia, com cabeças de leão, carneiro e cervo, emergindo de um corpo envolto por uma serpente, sugere uma origem egípcia ou alexandrina, misturando elementos de astrologia. O leão associado ao signo de leão, e simbolismo cósmico como o tempo, Cronos, ou o ciclo anual, Aion, com o valor numérico 365. A cabeça de leão, que representa poder e realeza,
mas também ignorância ou ferocidade, enquanto a serpente simboliza a conexão com o caos primordial ou a manipulação da matéria. Essa aparência reforça a ideia de um Criador imperfeito, preso entre o divino e o material, incapaz de compreender a verdadeira divindade. A origem do demiurgo, segundo o mito gnóstico, está ligada a Sofia, a personificação da sabedoria divina. No apócrifo de João, Sofia, um dos eones do pleroma, deseja criar algo por conta própria, sem a aprovação do Deus Supremo. Essa transgressão chamada de híbris, arrogância, resulta no nascimento de Yaldabaoth, um ser imperfeito que, sem saber de sua origem divina, cria o mundo material e os arcontes, seus subordinados. Esses arcontes, descritos como entidades demoníacas, ajudam a governar o cosmos material, mantendo as almas humanas aprisionadas. No sistema valentiniano, o demiurgo é um anjo que ascende ao sétimo céu, separado do Deus Supremo no oitavo céu, e cria o mundo sob a influência de Akhmot, uma sabedoria inferior. Ele é visto como um ser psíquico, animal, distinto dos seres espirituais, pneumatikoi, e materiais, ilikoi, o que reforça sua natureza intermediária. Na filosofia neoplatônica, que floresce a partir do século III d.C., com Plotino, o demiurgo é reinterpretado como Nous, a mente divina que emana do Uno, a fonte suprema de todas as coisas. Plotino e seus seguidores, como Jamblico, veem o demiurgo como a faculdade contemplativa que ordena o cosmos, alinhando-se à visão platônica de um artesão benevolente. Filo de Alexandria, no século I d.C., também conecta o demiurgo à cosmologia hebraica, identificando-o com o Logos, a palavra criadora de Deus. Essa visão contrasta fortemente com a perspectiva gnóstica, onde o demiurgo é um obstáculo à transcendência espiritual. No contexto de teorias da conspiração, o demiurgo ganha uma interpretação ainda mais provocadora. Alguns teóricos modernos, inspirados pelo gnosticismo e por obras como Matrix, de 1999, sugerem que o demiurgo é o arquiteto de uma realidade ilusória, uma entidade ou força que manipula a humanidade, mantendo-a em uma prisão cósmica. Essa ideia ressoa com conceitos de controle social, tecnologia avançada ou até inteligências artificiais, que poderiam estar moldando a percepção humana. A associação do demiurgo com o Deus do Antigo Testamento, em algumas seitas gnósticas, alimenta narrativas conspiratórias, que opõem um Deus falso, Yaldabaoth, a um Deus verdadeiro, o Deus Supremo, sugerindo que religiões organizadas podem estar perpetuando a ilusão de um mundo material para suprimir a verdade espiritual. Outras teorias conectam o demiurgo a mitos de controle extraterrestre, onde os arcontes seriam entidades alienígenas manipulando a humanidade, uma ideia popularizada por autores como David Icke. O conceito do demiurgo emerge em Atenas com Platão, século IV a.C., ganha força no Egito helenístico, séculos I e II d.C., com o gnosticismo, especialmente em Alexandria, e se espalha pelo Mediterrâneo. Textos como os de Nag Hammadi, descobertos em 1945, oferecem uma janela para essas ideias, datadas do século II a IV d.C. O mitraísmo e os mitos órficos, que influenciam a iconografia do demiurgo, também têm raízes no mundo helenístico e no Oriente Médio. Nos mitos, o demiurgo é tanto um criador quanto um limitador. No platonismo, ele é um herói cósmico, trazendo ordem ao caos. No gnosticismo, é um vilão ou um ignorante, cuja criação é uma armadilha. A narrativa de Yaldabaoth, no Apócrifo de João, descreve como ele tenta imitar o pleroma,
mas cria um mundo imperfeito, onde a humanidade é enganada, até que uma voz divina revela a existência do Filho da humanidade, sugerindo uma salvação espiritual. Marcião, no século II d.C., radicaliza essa visão, separando o Deus do Antigo Testamento, o Demiurgo, do Deus de Jesus, vendo o primeiro como um tirano. O Demiurgo pode ser apresentado como uma chave para entender a realidade como uma ilusão. A cabeça de leão e o corpo de serpente evocam imagens de poder e manipulação, enquanto nomes como Yaldabaoth e Samael sugerem um criador cego ou arrogante. A narrativa gnóstica de uma prisão cósmica ressoa com ideias modernas de controle, seja por governos, religiões ou forças sobrenaturais. A descoberta de Nag Hammadi pode ser usada como um segredo revelado, sugerindo que a verdade sobre o Demiurgo foi escondida por séculos. O que eu acredito? O Demiurgo é um conceito rico que reflete a luta humana para explicar a origem do mundo e o problema do mal. A visão platônica me parece uma tentativa de racionalizar a ordem cósmica, enquanto o gnosticismo oferece uma crítica poderosa à imperfeição da realidade, que ecoa em teorias conspiratórias modernas. Não há evidências concretas de um demiurgo literal, mas a ideia de uma força manipuladora ressoa com a desconfiança contemporânea em sistemas de poder. A narrativa de Yaldabaoth como um criador ignorante é intrigante, mas prefiro ver como uma metáfora para as limitações humanas em compreender o universo, não como uma verdade literal. Agora cabe a você decidir. O demiurgo é apenas um conceito filosófico, um artesão cósmico benevolente, ou o arquiteto de uma prisão cósmica que nos mantém presos na matéria. É uma reflexão sobre realidade ou uma pista para algo mais profundo. Pesquisem, questionem e tirem suas próprias conclusões. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.